boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast nosso que todas as quintas-feiras às 21 horas vai ao ar, mas que você pode estar assistindo depois, seja um bom dia então para você, ou boa tarde ou boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos. No Direito Ilustrado nós procuramos desenhar o direito para você, por isso do nome. Temos essa pretensão de que isso fique claro, fique objetivo, fique didático, sem falar em palavras difíceis. A ideia é que todo mundo da população consiga entender os temas que a gente traz aqui. Se por algum momento vier algum termo que for mais do juridiquês, me comprometo a traduzir, porque a ideia é que você absorva tudo, que você não precisa ser do poder público, não precisa ser do jurídico, do judiciário, para ter acesso às informações que a gente passa aqui. A ideia é realmente traduzir. Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e trago aqui comigo meu companheiro de escritório, meu parceiro, o Dr. Thiago Ciccone. Se apresenta aqui, Thiago. Olá, muito obrigado. Sou Thiago Ciccone, trabalho com o Dr. Renan. E boa noite, ou bom dia, ou boa madrugada a todos aí. E hoje o nosso convidado ilustre, também daí o Direito Ilustrado, o nome do programa, é porque convidamos pessoas ilustres. E hoje temos aqui o prazer, a honra de chamarmos o delegado da cidade, Dr. Robson. Bom dia, Robson. Bom dia, doutor. Ou boa noite, né? Depende. Bom dia ou boa noite, doutor Thiago. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço já de antemão o convite. O Robson, que é um grande amigo nosso há muitos anos, ele que nos dá a honra também de chamá-lo de irmão, uma pessoa próxima, uma pessoa muito afetuosa e que é de conhecimento de todos aqui de Americana e região. Trabalha aqui na cidade. Há quantos anos você está em Americana? Olha, eu cheguei na região em 1993. Eu fiquei 11 anos em Sumaré e depois, a convite do Dr. Paulo Jodas, saudoso Dr. Paulo Jodas, vim em 2004 para Americana e desde 2004 permaneço por aqui. Já recebeu o título de cidadão emérito da cidade? Não, ainda não? não, ainda não. E qual que é o seu nome completo, Robson? Bem, meu nome é Robson Gonçalves de Oliveira. Certo. Casado? Casado. Qual é o nome da esposa? Márcia Regina. Manda um beijo para ela. Márcia, um beijo enorme. Obrigado por ter me trazido hoje aqui, viu? Verdade, antes vindo pro Pilates, né? Sim, sim. E conta pra mim, tem filhos? Uma menina, Beatriz, 20 anos. 20 anos. Legal. E ela também foi pro direito? O que ela tá fazendo? Não, ela tá fazendo relações públicas na PUC de Campinas. Ah, que legal. RP na PUC. Eu me formei na PUC, o Thiago também, né, Thiago? Somos 3 filhos da PUC, então. Filhos da PUC. Mas eu fiz em São Paulo, que eu era de lá. PUC São Paulo. Foi a única universidade que eu cogitei mudar, porque quando eu passei na PUC Campinas, já estava fazendo, aí eu passei na lista de espera da PUC São Paulo. Aí, e a PUC São Paulo tem um nome mais forte, né? Pelo menos na época tinha um prestígio maior. Então eu cogitei largar tudo e ir pra lá, mas aí já estava acomodado, já estava em república, já estava familiarizado com a turma. Falei, quer saber? Vou ficar por aqui mais pertinho de casa. Sim. Né? Se dá algum problema, já corre pro colo da mãe. 18 anos de idade, isso é relevante, né? Hoje talvez o pensamento seria o inverso, mas foi isso. Poxa, que legal. Então, você começou direto, você fez direito e depois você foi estudar para concurso, chegou a advogar. Conta da sua carreira. Isso. Na realidade, quando eu era bem jovenzinho, o meu pai era oficial da Polícia Militar e trabalhava no quadro de saúde da Polícia Militar. Ele era responsável pelo centro odontológico da Polícia Militar na parte de radiografia odontológica. Certo. E ele trabalhava nisso das 7 da manhã ao meio-dia. Só que, obviamente, funcionário público tinha que ter uma segunda atividade para reforçar o orçamento, e nisso ele tinha uma atividade de despachante num escritório de contabilidade no Centro Velho de São Paulo, no Riachuelo, atrás da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E aí, com ele, eu comecei a pegar gosto pela atividade pública, porque nós frequentávamos, eu acompanhava ele, muitas entidades públicas, muitos órgãos públicos, nessa questão de abertura e fechamento de empresas e questões tributárias e outras afins. Então fui pegando o gostinho e acabei me enveredando pelo direito. E no segundo ano da faculdade... Você gostou do direito pela burocracia que você via ele seguindo? Não, eu percebi que, primeiro, meu pai sempre incutiu, tanto em mim quanto no meu irmão, a importância de um concurso público. Por quê? Porque meu pai entendia que uma das coisas mais importantes para a saúde mental do indivíduo era a possibilidade de ter uma garantia de estabilidade. E todos nós sabemos que essa garantia de estabilidade é algo difícil na iniciativa privada, né? Sim. Por mais que você seja altamente competente,
os ventos, né? Altos e baixos o tempo todo. E aí você pode, num certeza. momento, se ver em maus lençóis. E aí, meu pai falou assim, Robson, é melhor pingar do que faltar. Então, ainda que o serviço público não remunere da forma que nós entendemos que fosse o adequado, ele tinha essa mentalidade. Ele falava assim, você no 5º dia útil você vai ter os seus vencimentos e com isso você administra a sua vida, né? Dentro daquela condição. E aí, assim, meu pai, por conta disso, tinha essa atividade extra no escritório e com isso ele conseguia manter a família e fez os 2 filhos, né, se formarem, né? Meu irmão também seguiu a carreira militar, foi oficial da Polícia Militar, e eu não segui a carreira militar porque quando eu estava no momento de maturidade para ir para o concurso da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, eu tinha 4,75 de miopia. Isso era um fator já que me vetava continuar no concurso. Depois, passados muitos anos, eu acabei fazendo uma cirurgia, zerei minha miopia, mas aí eu já estava como delegado, então o direito também me impulsionou para essa carreira na área de investigação, que realmente é o que me seduzia e me seduz até hoje. Entendi. Mas aí então você fez direito e do direito chegou a advogar ou você só estudou para o concurso daí? Não, foi assim. Eu fazia a faculdade de manhã e aí no 2º ano de faculdade eu passando pelo viaduto Dona Maria Paulina, o viaduto Dona Paulina, onde tem o antigo Fórum Criminal de São Paulo, Fórum Mauá, eu vi uma banca de jornal e estava escrito lá, Folha Dirigida, e vi um concurso lá, escriturário do Ministério Público. Certo. Aí eu dei uma olhada, vi que eram 2 fases, uma fase preambular, uma fase ainda datilografia, né, 1988. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Pode ser interessante. Comprei um exemplar desse jornal, me inscrevi nesse concurso e não contei para ninguém, nem para os meus pais. E acabei fazendo esse concurso, passei na primeira fase, fui chamado para a prova de datilografia, acreditei na época que tinha ido bem na prova de datilografia e fui viajar para o Rio de Janeiro com alguns amigos. É até interessante essa história. Prova de datilografia é engraçado, né? Hoje em dia... inimaginável, né? Mas tinha isso e era eliminatório. Claro. E aí eu fui para o Rio de Janeiro com alguns amigos e como eu não tinha contado para os meus pais, e naquela época não tinha celular, eu parei num orelhão desses de DDD, liguei para o meu pai para ver como que a família estava. Ele falou, estou preocupado, recebi uma carta aqui do Ministério Público, você aprontou alguma coisa? Eu falei, não pai, pode abrir. Na hora que ele abriu era a notícia que eu tinha sido aprovado como escriturário do MP. Aí aquele ano de 88, acabei tomando posse em fevereiro, 3 de fevereiro, não, minto. Março, 11 de março de 1988, tomei posse, trabalhei na Promotoria de Justiça de Execuções Criminais até novembro de 88. Então, só para Foi um ano só. Nem um ano. Dentro de um ano. De 11 de março a 3 de novembro. E um fato interessante é que dentre os promotores de justiça substitutos para quem eu trabalhei naquele ano, se encontrava o Dr. Sérgio Claro Bonamite, Nossa. que hoje é promotor de justiça em Americana já há alguns anos. Então ele era o substituto naquela época. E ele também veio da Polícia Militar, né? Sim. Ele também foi oficial da Polícia Militar. Naquele grupo de promotores para quem eu prestava serviços, era um grupo grande, porque cuidava de toda a execução criminal do Estado. Não era descentralizada como era hoje, né? A execução criminal era toda centralizada na capital. Então era um acervo cartorário gigantesco. E o Ministério Público tinha um grupo de pelo menos 20 promotores para dar conta desse acervo, né? Ou seja, execução criminal, para quem não sabe, é o processo que o preso responde depois que já foi condenado. Então ele já tem a pena dele e ele vai ter ali a progressão dela ou não, dependendo do crime que ele cometeu. Mas vai ter pedidos que são feitos na progressão, às vezes uma advertência, uma questão que vai regredir o regime dele, tudo isso vai ser nesse processo de execução. E hoje o processo de execução acompanha onde o preso está preso. Então, se ele está em Americana, o processo de execução vai para a vara de execução de Americana. Mas antigamente, como o Dr. Robson disse aqui, era tudo centralizado em um fórum só no centro de São Paulo. Então, imagina como era... Todos os presos tinham um processinho lá nesse mesmo lugar. Aproveitando que eu já interrompi o nosso convidado, eu vou também chamar os nossos patrocinadores.
Urban Ladies and Gents. É onde eu faço essa barba, é onde eu corto meu cabelo. Recomendo muito que você conheça esse estúdio de beleza que vai cuidar tanto do seu cabelo quanto da sua barba. Para mulheres tem a questão de hidratação, escova, enfim. Eu sou testemunha viva e tô aqui para mostrar o resultado. Eu fiz semana passada. Vale muito a pena você ter a sua barba cuidada por alguém especialista, o cabelo, você pode até fazer um esquema de mensalidade e ajustar o dia e horário da semana que você vai lá e fica sempre alinhado. O importante não é que você seja bonito, que você seja alinhado, é a minha opinião no direito. Você como advogado não vem ramelento, né? Não importa se você não foi abençoado pela beleza, se você estiver alinhado, você está adequado. Mancini Construtora, tem um sonho de construir? É isso que você quer? Por que você está passando para amanhã? Por que você está postergando essa data de ter a sua casa construída do jeitinho que você queria? Ou ainda, vai comprar uma casa, mas ela está precisando de um tapa, está precisando de uma reforma? Ou ainda, a sua própria casa. A gente tem uma casa que um belo dia pode ficar desatualizada. Procure o Mancini. Tiziano Mancini, da Mancini Construtora, é o cara que vai fazer um projeto, vai desenhar para você como vai ficar e vai te dar o preço justo. E o legal é que ele não extrapola. Se você falar, eu quero tanto, se ele disser que vai custar aquilo, é aquilo. E se ele disser que é naquele prazo, é aquele prazo. Conversa com o Mancini, porque você vai fazer um bom negócio e vai ter a sua casa do sonho construída. Pode continuar, Robson. Aí o que aconteceu? Aí nesse um ano eu acabei prestando concurso para escrevente técnico judiciário. Que aí eu deixava de ser funcionário do Ministério Público e passava a ser funcionário do Poder Judiciário. Ainda como estudante de Direito. Aí eu fui trabalhar na 7ª Vara Civil do Fórum João Mendes, também no centro da capital. Fiquei ali por um tempo, até que eu recebi um convite que veio de um dos promotores com quem eu tinha trabalhado, dizendo que a esposa dele estava tinha passado no concurso para procuradora do município de São Paulo, e ela era escrevente e estava deixando a vaga dela na biblioteca do TJ para alguém que tivesse interesse em ocupar esse lugar. E como era um cargo de indicação, eu falei, olha, me interesso. Fui conversar com a diretora da biblioteca e ela me aceitou e eu acabei trabalhando na biblioteca do Tribunal de Justiça até passar para delegado, que era o meu objetivo. Então, você teve 3 concursos, na verdade, né? E Sim. sendo um dos cargos, aí o 4º cargo como indicação, com cargo de confiança. Na realidade, era assim, como era um grupo muito seleto e trabalhava diretamente com os desembargadores, havia uma triagem para quem fosse trabalhar nesse grupo, né? Que era talvez vocês tenham tido, existe até hoje a Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sim. Um livro preto com uma tarja vermelha com detalhes em dourado, que compilava toda a jurisprudência do TJ. Então nós é que fazíamos essa edição. Entendi. A Lex Editora na época era quem editava, mas nós escreventes fazíamos as ementas e as súmulas desses acórdãos. Então, para facilitar o trabalho de quem militava no mundo jurídico, então nós tínhamos toda uma técnica de fazer a ementa. Então, quando o advogado tinha que procurar algum assunto, ele sabia que pelo verbete título ou pelo verbete remissivo, ele conseguia procurar aquilo que interessava, aí ele compilava toda a jurisprudência que fosse favorável à tese dele e ele utilizava, e a gente que fazia esse trabalho. E você vê que interessante, porque você é a segunda pessoa que eu conheço que tem uma origem que poderia ser tudo para ser o mais ferrenho possível e, na verdade, não é dessa forma que eu, como advogado, vejo. Por exemplo, o Dr. Gerdinaldo Quixaba Costa, lembra dele, juiz que trabalhava com a gente americana? Ele iniciou a carreira como... Eu acho que ele foi agente penal, de agente penal ele virou delegado, e de delegado ele passou para magistratura. Então tem todo um lado de acusação, né? Primeiro cuidando do preso, depois na delegacia e depois para a magistratura, sendo que ele sempre foi um cara muito defensor dos direitos das garantias, né, das garantias pessoais. Tanto que ele não acreditava nem na reincidência, na aumentar a pena. Ele falava, se o réu cometer um crime novamente, é o erro do Estado de ter permitido que ele, mais uma vez, né, ou seja, ele nunca foi reeducado. Ele tem um pensamento que, no fim, as decisões dele passaram a ser reformadas, então ele parou de fazer isso, ele passou a aplicar a reincidência. Mas a convicção dele era outra. E
O mesmo sentimento eu tenho quando tem um processo que corre com você, né? Lá na delegacia, quando está nas suas mãos. Sinto que tem uma visão muito boa para não ser só acusação, né? Não ser só buscar prova aqui para ferrar. Não, a ideia da investigação, uma investigação justa, verdade, é que ela busque o máximo possível apurar o real, que de fato aconteceu, para levar para o Ministério Público o relato ali de forma o mais possível transparente, o mais possível equilibrado, né? E não só... Eu quero não acreditar que investigações que encontrem provas que não favoreçam a acusação sejam elas descartadas e manda só aquilo que acusa, não é verdade? Sim. Inclusive, a Polícia Judiciária contemporânea, hoje ela abraça totalmente essa tese de que a investigação criminal ela não é voltada ao Ministério Público. Ela é direcionada assim, ao Ministério Público por ser ele detentor da ação penal pública de forma exclusiva. Mas o trabalho de investigação criminal ele é focado na busca da verdade possível em cima dos indícios que estão aí e que devem ser compilados por um bom profissional de investigação. Tanto é que no curso superior de polícia que eu tive a oportunidade de fazer agora há alguns anos, uma das disciplinas que nos foram ministradas e que eu sou total defensor é a investigação defensiva, ou seja, a paridade de armas entre o Ministério Público e a advocacia, seja ela pública, seja ela contratada pelo profissional da advocacia, né? O cliente contrata o escritório que ele tem mais confiança e vínculo, para que a investigação defensiva possa ser feita também no mesmo patamar de igualdade que o Ministério Público. Por isso que não raras vezes nós recebemos na delegacia petições de advogados pedindo diligências e nós realizamos. Por quê? Porque o objetivo ali é buscar a verdade para que isso seja levado ao Ministério Público e o Ministério Público decida se é um caso de oferecer uma denúncia ou não, né? E lá, no final, propiciar também ao Judiciário um conteúdo sólido, bem sustentável, para que ele decida com tranquilidade, né? É verdade. Isso da investigação defensiva é algo relativamente novo, né? Mas que está no provimento 188 da OAB, do Conselho Federal da OAB, que prevê, mas... É difícil porque poucas pessoas concordam. Muitas vezes eu faço os pedidos, né? Faço pedido, não em Americana, mas às vezes a gente tem que fazer pedido para ouvir determinada testemunha defensiva, já em série de delegacia, e não ouvem. Aí eu vou usar isso como argumento lá na frente, num júri, por exemplo. Olha, eu pedi desde a delegacia, mas não foi dado. Então também é uma forma até de dar um feedback, dar um retorno, para que o advogado não tenha esse argumento. O advogado pediu, a gente fez, mesmo assim ele não conseguiu provar. Né? Mesmo que você tenha o pensamento pela acusação, fala, mas a gente deu, o advogado teve a oportunidade, inclusive, agora pode até dizer, o advogado podia desde o inquérito ter feito os pedidos e não fez. Ou seja, ele não fez porque ele não podia, porque ele ia encontrar uma resposta errada. A gente nunca pergunta para alguém aquilo que a gente não sabe a resposta, né? Então, se você tem medo e vai chamar alguém ali que pode te complicar, é melhor não chamar. Mas isso de abrir a cabeça assim para investigação defensiva é algo muito importante mesmo. E pedir diligências, então eu quero saber o tamanho da casa, quero que veja, faça uma reconstituição do crime. Reconstituição já é algo mais pacífico, né? Mas ouvir testemunhas que o advogado indica e eu fazer algum tipo de diligência no sentido de ir lá, perícia, tudo, infelizmente ainda é difícil, né? Mas é uma tendência, a Academia de Polícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo já entende que é algo que deve ser maturado, porque é uma tendência que não tem volta, né? É o que a gente traz dentro do que a gente chama de polícia judiciária contemporânea, ou seja, o mais amplo, a possibilidade mais ampla possível de possibilitar ao acusado nesse momento tão delicado, né, de ser a ele imputado um delito, que ele tenha toda a condição de fazer uma defesa ampla, né? Sim, ou seja, desde o início já facultar uma... Deixa eu fazer em palavras melhores. Desde o início dá a possibilidade para que você já apresente sua defesa. Ou seja, desde o início já colocar. A gente vai produzir as provas da acusação, mas também estamos disponíveis para produzir provas da defesa se assim ela apontar, certo? Exato. Perfeito. Isso vai trazer mesmo mais elucidação desde o início, porque o pior... Se você tem a possibilidade de arquivar o inquérito, não é o delegado que vai arquivar o inquérito, quem arquiva é o promotor. Mas se o delegado já apresenta para o promotor no seu relatório, que é a última peça que é feita no inquérito, já
o ponto e o contraponto, vai caber aí ao promotor analisar se isso é suficiente ou não para um oferecimento de denúncia, e muitas vezes ele faz o pedido de arquivamento, né? Fala, olha, ficou comprovado que não houve, ou está muito, muito frágil aqui para poder dar seguimento numa ação penal. Sim. Existem crimes que só o fato da pessoa responder, já falamos isso em outros episódios aqui, que só o fato da pessoa responder pelo crime, depois ela é absolvida, mesmo assim aquela fumacinha que fica no cara que respondeu determinado crime, para sempre fica impregnado nele, não é? Sem dúvida. Isso é uma grande preocupação, pelo menos eu sempre tive, de tentar não cometer injustiças. A gente sabe que é muito difícil, ao longo de uma carreira de 30 anos, eventualmente, não ter indiciado alguém que lá no final verificou-se que Claro. Que não, e não cabe a você, autor, você não é o juiz, né? Sim, sim. Mas o quanto mais a gente puder ter as cautelas necessárias para evitar juízos de valor incorretos, eu acho que faz parte da nossa atividade também. Eu assisti um filme esse final de semana, antigo, de 2009, chama O Inquilino. E é um filme que conta a história de um inquilino, né? Mas na verdade é de uma pessoa que começa a imitar o Jack Stripador. E o Jack Stripador nunca foi preso, sabia? Uhum. Ele foi uma pessoa que... nem sabe quem foi, né? Não se sabe, exato. E outra, ele ficava lapsos de tempo sem trabalhar, sem fazer. Uhum. Provavelmente num conflito interno e tal. Aí, no filme, o cara começa a fazer de novo e o investigador responsável consegue encontrar, prende o cara, executa o cara. E aí até uma crítica em relação à pena de morte, né? Executa o cara. E 7 anos depois, volta o crime e aí fala, é alguém imitando o cara. Não. É o próprio cara, porque a forma que é feita, né, a questão dos incisos, tudo, dos cortes, né, na pele, não, era a mesma pessoa. A medicina legal vai dizer que é a mesma pessoa. Uhum. E aí o filme fala sobre, sabe, dá uma pegada em cima do investigador e olha lá, como que você tem coragem agora? Você condenou, matou uma pessoa inocente. O cara fez a investigação, mandou para o Ministério Público fez a acusação, mandou para o advogado, não conseguiu defender, o juiz foi lá, condenou, tem o Carrasco, tem um monte de gente que passou depois do investigador. Como que a responsabilidade era dele? Ele fez o serviço dele de relatar ali o que ele apurou e mandou. Eu não consigo enxergar isso, né? Eu vejo que muito mais culpado, até interessante, quando um réu, de que ele guarda mágoa quando ele é condenado? É do advogado? Muitas vezes é do advogado, né? Mas... É do promotor que ficou ali apontando o dedo no nariz dele no dia do tribunal do júri? É dos jurados? É do juiz que deu a sentença? De quem que ele guarda a mágoa, né? Eu já disse, né? Na verdade, ele muitas vezes guarda do advogado e muitas vezes do promotor. Mas não tem que ter... essa culpa é compartilhada. Mas antes de voltar à palavra, mais uma vez, vamos chamar os patrocinadores. L3 Marketing. Nosso querido Leonardo Lameirão Lima, por isso L3. Esse é o cara para fazer toda a assessoria que você precisar para sua empresa, seja uma questão de publicidade, seja uma questão de agência, seja até questões de tráfego para você que faz o seu impulsionamento na rede social chegar até o público que você precisa chegar. Nada adianta você ficar jogando no meio do mar. Você precisa saber pescar no aquário, é o que o Leonardo sabe fazer. Conversa com ele, L3 Marketing vai resolver o seu problema com um investimento justo. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Já está muito claro que a pessoa que não sabe se comunicar em outros idiomas é carta fora do baralho do mercado de trabalho. Então, se você quer se capacitar com excelência, eu indico para você a Excellent Global Idiomas. Essa escola de inglês e espanhol, ela vai te capacitar, te dar os instrumentos necessários para entrar no mercado de trabalho, para conseguir uma melhor posição na sua empresa, para poder crescer
até como ser humano. Eu já sou formado em inglês e espanhol, e digo que é uma forma de você se aprofundar na cultura de outros países. Então, é um conhecimento fantástico. Você que não tem nenhuma atividade nova, recomendo também que faça um curso e aprenda uma língua nova. Realmente é uma forma de você crescer, se aprimorar e ainda abre a possibilidade de fazer viagens mais interessantes. Portanto, fica a recomendação: Excellent Global Idiomas. Então, assim, não é culpa do investigador. Se é uma culpa dele, se ele traz alguma coisa, ele compartilhou isso com muitos outros que deram seguimento depois nisso. Da defesa que não conseguiu quebrar uma prova que não teria sido prova, né? Ou algo do tipo. Tem um filme muito bom que a gente comentou esses dias, se o Dr. Robson conhece, chama A Caça, né? Sim. Um filme excelente também que fala sobre essa questão do direito de defesa, né? Uma pessoa que é injustamente acusada de pedofilia, né? A Caça vai falar daquela escuta especial, que é feita por um profissional da psicologia, para ter certeza que não estão plantando as ideias na cabeça da criança e sim colhendo dela o que de fato aconteceu. Infelizmente, no Brasil, isso ainda é utopia, né? Porque poucas pessoas são ouvidas por um profissional. Mas é uma evolução. Só essa preocupação já é uma evolução. Nós tivemos a oportunidade de participar de um curso sobre escuta especializada em motivo especial, depoimento especial, né? E escuta especializada pena que, infelizmente, assim, tudo acaba em burocracia, né? Se esse tipo de atividade fosse feita, mas assim, de forma mais pragmática, ou seja, focada mais no resultado do que propriamente no mecanismo de ser realizado, porque o mecanismo que foi criado, ele acaba meio que engessando a produção dessa prova. Então, no meu entendimento, uma crítica, né, ela deveria ser de forma mais fluida, né? Já que nós estamos aí com assistente social, psicólogos e profissionais de investigação focados na não revitimização daquela criança ou daquela testemunha, criança ou adolescente, para que ela não se veja massacrada pela burocracia de que é ser ouvida na delegacia, depois ser ouvida no fórum e talvez reouvida. Então, fazer o depoimento especial ou a escuta especializada num momento único e preocupado em que essa criança se veja preservada, eu acho isso um avanço. Infelizmente, ainda a gente está engatinhando, né, na estrutura para a realização dessa atividade, mas que é pontual e necessária. E trazer uma pergunta falar sobre crime, né? O Dr. Renan e a gente tem uma atuação muito forte em algumas situações de fraudes de transações bancárias, né? Então, muitas vezes a pessoa sofre ali um estelionato. Tem até já uma tese que saiu essa semana retrasada no STJ, de que o banco é responsável, né, por verificar aquelas questões fora do padrão, né? Mas olhando para o lado do estelionatário, né? A gente vê, acho que é quase toda semana, alguém que perde 10, 20, 30, 40... Às vezes a pessoa perde toda uma poupança de vida porque caiu num golpe de internet e faz uma compra aqui, ou diversas espécies de golpes, né? Mas que sempre acabam ali na transferência voluntária daquele valor, né? No estelionato, né? E volumosa. E volumosa. Minha pergunta seria assim, a polícia hoje, né? A polícia judiciária, tem algum sistema de inteligência que possibilita pegar esse estelionatário, responsabilizar ele? Porque a impressão que eu tenho é que é muito difícil por ser uma questão de internet, a pessoa não tem uma cara ali, às vezes está usando um log falso, né? Bem, a internet, na realidade, ela veio para o bem e, como não poderia deixar de ser, também para o mal, né? Toda evolução, todo progresso, ele traz as duas facetas, né? E na questão da criminalidade focada no meio digital, eu entendo que mais dia menos dia, as polícias, não só de São Paulo, como todos os demais estados do Brasil, do Distrito Federal e a Polícia Federal também, vão aumentar o seu efetivo especificamente especializado em crimes digitais. Hoje a Polícia Civil de São Paulo tem uma delegacia de crimes digitais que funciona em São Paulo, mas ela trabalha, por enquanto, em cima de ORCRIMs, ou seja, quando há indícios de organização criminosa, aí a Delegacia de Crimes Digitais ela vai e atua. Se for aquele estelionatário que a gente chama lobo solitário, né?
que ele acaba criando um golpe, ele vai tentar auferir vantagem em cima daquele golpe que ele criou, mas que não haja uma conotação de organização criminosa, aí as delegacias das unidades policiais das cidades é que acabam apurando. Existe uma grande dificuldade, primeiro, na questão da legislação. Como a maioria dos golpes ela envolve, lá no final, questões de sigilo bancário, de sigilo de dados, né? A legislação hoje de proteção de dados ela está muito, muito forte e a gente tem muita cautela hoje em relação a não ferir nenhuma garantia ou liberdade individual voltada à questão dos dados pessoais. Então isso acaba, de algum modo, prejudicando o andamento de uma investigação que poderia ser um pouco mais célere. Agora, existe sim as unidades de inteligência que são focadas para todo e qualquer tipo de delito, mas com uma preocupação maior naqueles crimes que acontecem numa profusão maior, que hoje são os crimes digitais, tanto na Delegacia de Crimes Digitais como disseminado em todos os departamentos de Polícia Judiciária do Estado, né? Aqui no nosso caso, nós temos no nosso Departamento de Polícia Judiciária do Interior, da Inter9 em Piracicaba, como também nas seccionais que compõem esse departamento, dentre os quais de Americana, a que a gente pertence. Então, essa atividade de inteligência existe. Agora, a inteligência ela é focada na produção de conhecimento, ou seja, quando você já consegue produzir um conhecimento e esse conhecimento ajuda na investigação criminal, que é a inteligência policial no caso, isso é um fator de propulsão de uma investigação de qualidade. Agora, quando a gente tem que recorrer àquela técnica de investigação tradicional, porque a inteligência não conseguiu chegar nesse nível de detalhamento da conduta criminosa, aí a gente conta com aqueles fatores já tradicionais, né? Que é buscar o laranja, do laranja tentar chegar no golpista. Porque hoje a gente vê que os golpistas se cercam de uma rede de laranjas muito grande. Laranja, se o Dr. Fará quiser explicar, o Dr. Thiago também quiser explicar, é aquele indivíduo que é colocado para participar do delito, ele ofere alguma vantagem, não o grosso da vantagem, e muitas das vezes ele ou participa de forma consciente, em alguns casos ele participa de forma inconsciente. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu fui uma vez contratado por um cara que falou: Renan, meu amigo, conheço ele há X anos, e aí vem já a forma de se defender, aponta o seu amigo, né? Diga quem que te contratou e o porquê. Leva o nome dele, o endereço dele, o RG dele, a gente fez tudo isso no dia. Porque ele falou, o cara disse pra mim que tava com a conta bloqueada porque tava respondendo uma ação trabalhista e pediu pra usar minha conta. E ia me dar, dos 30 mil reais, ele ia me dar 500 reais. Ainda tem uma remuneração por isso, não é só na amizade, né? E resultado, ele foi o laranja, o cara na verdade abriu um site de leilão falso e aí as pessoas davam lances lá e o cara ganhou tudo. E o nome de quem foi? Do meu cliente que estava lá de laranja para receber esse dinheiro. Então, esse laranja é a pessoa utilizada para isso, né? E por vezes é sabendo que aquilo é golpe, por vezes é não sabendo. Se você não sabe e foi chamado à delegacia, vá junto com o advogado e já prepare a forma de apontar o nariz da polícia para o cara certo e eles vão parar não vão te indiciar. Porque senão é você que vai estar na reta, é o seu nome que está ali. Exato. Não, perfeito. E qual que é... Tem números de pessoas que estão sendo vítimas desses golpes do Pix? Nós fazemos uma estatística diária, semanal e mensal, que é reportada a um gabinete dentro da Secretaria de Segurança Pública, que faz toda a compilação de dados, e esses dados depois são distribuídos de forma aberta ao público através do site da Secretaria de Segurança Pública, e as questões de minúcias vão para os departamentos para justamente serem trabalhadas pelos órgãos de inteligência, pelas unidades de inteligência. Então aí que você consegue não só a questão quantitativa, mas a questão qual é o perfil da vítima, qual que é o foco do golpe, aonde que o golpe trabalha o modus operandi para chegar àquele resultado. E aí vai se montando aquela teinha para você poder depois chegar no autor. E já foi verificado se isso vem de uma rede organizada de crime ou se é aquele disse, tem o lobo solitário e às vezes tem a rede. Por exemplo, hoje
a tecnologia faz parte das nossas vidas. Então, cada vez mais as pessoas estão estudando tecnologia, né? Eu acredito que no futuro não vai ter como não estudar pelo menos alguma coisa para você poder viver dentro do mundo tecnológico. E aí esse que estuda, ele percebe às vezes ali uma brechinha, ele fala, opa, eu posso fazer isso aqui, montar um sitezinho assim, arrumar um laranja, receber um recurso e capitalizar em cima disso. E tem aquela organização que se cria, né? Ou já uma organização criminosa de fato, né? Da forma que a lei prevê, com funções determinadas, até com hierarquia estruturante, né? E tem os bandos, né? Que 2 ou 3 acabam se reunindo e montam um grupo que vão praticar golpes. Então tem para todos os gostos, né? Hoje, o golpe por meio digital é realmente muito traumático. Esse golpe do falso leilão, por exemplo, tem pessoas que perdem mais de centenas de milhares de reais, porque o site é perfeitinho, a pessoa... recebe até um e-mail, Detran online, não sei o quê. Você acredita que na hora de fazer o pagamento do arremate, vê que é falso. Eu vou falar sobre o mecanismo de devolução do Pix previsto na resolução do Banco Central, mas antes eu vou chamar os nossos patrocinadores mais uma vez. Você que nos assiste, que gosta de Tribunal do Júri, eu convido você a conhecer o nosso curso online nojuri.com.br. Esse curso vem trazer você desde o momento do recebimento do cliente, do inquérito policial, do flagrante, até o momento da sustentação na fase do júri e também recursos. Portanto, é um curso completo para você que está ingressando no mundo aí do Tribunal das Lágrimas, da porfia dos argumentos, e você vai então ter domínio de muitas ferramentas, 11 ferramentas, que todo tribuno de sucesso conhece e pratica, aumentando muito a chance de sucesso no seu júri, nojuri.com.br. Eu quero falar com vocês sobre o despachante piloto. O despachante piloto tem mais de 20 anos de tradição, já está aqui na região de Americana, atendendo aos seus clientes, e é um lugar onde você vai entregar o seu documento, a sua carta para fazer a sua renovação, e você não vai ter dor de cabeça, vai resolver isso com muita tranquilidade. Então isso é uma vantagem, não vai pegar fila, não vai ter nenhum tipo de embaraço e vai resolver o seu problema sem dor de cabeça, com o despachante piloto. Mais informações, siga nossas redes sociais e entre em contato. O Banco Central, na resolução 103 de 2021, fala a respeito da devolução do Pix por parte do banco, tá? Então, por quê? Ele responsabiliza o banco que não... O artigo 41 dessa lei, que vai falar do MEC, né, Mecanismo de Devolução do Pix, MEP, ele vai dizer que se o banco que mandou o dinheiro tem a responsabilidade de tentar pegar o dinheiro de volta e trazer. Afinal de contas, Robson, poxa, isso na questão do Pix, mas até na questão do clonar o cartão e sair por aí fazendo um monte de vendas, será que o banco não consegue perceber, detectar que está tendo uma movimentação absurdamente diferente naquela conta corrente? Não caberia buscar, é que talvez a polícia busque só o estelionatário, mas não cabe ao banco, o banco não teria condições de identificar, por exemplo, quando é feito com a maquineta. A maquineta ela eles fazem com várias cidades diferentes. E aí eles pegam uma maquineta com cartão e passa 2 mil aqui, 2 mil aqui, 2 mil aqui, tudo em questões de 5 minutos, tirou 20 mil da conta da pessoa. Por mais que você seja um pródigo, que você gaste pra caramba, vai no shopping, gasta que nem... Você não consegue gastar tão rápido. Você vai entrar numa loja, vai experimentar uma roupa, vai isso, aquilo. Você comprou aqui 10 mil reais, aí você vai entrar em outra, vai ficar no mínimo 1 hora para comprar mais 10 mil reais. E eles fazem isso de uma forma pulverizada muito rápido. Inclusive, quando cai dinheiro desses golpes de Pix, seja ele golpe da novinha, seja ele golpe da OLX, o cara comprou o carro, pagou no nome de terceiro, sempre tem uma coisa de ingenuidade ou às vezes até de maldade, né? Ou até de ganância. O golpe do investimento, você coloca tanto e ganha tanto. Por nada dá esse lucro que o investimento está dizendo, né? Desconfie da pessoa que está anunciando, porque tem gente que está anunciando mesmo porque acredita que assim ela vai conseguir receber o dinheiro dela que está travado, né? Ou seja, já tem uma maldade em quem anuncia também, mas enfim. Todos esses que enchem uma conta de dinheiro e essa conta depois vira
né? Entrou R$1.000, virou 10 parcelas de 100 para várias outras diferentes. Será que o banco não consegue ver isso? Agora eu estou dizendo não só do banco que mandou, mas do banco que recebeu. Sim. E eles não têm interesse em interromper isso, porque é dinheiro fluindo para eles. E sempre esses bancos novos, digitais, né? Sim. Sem querer nomear nenhum, mas é sempre banco com nome diferente aí, coisa recente. Aqueles que você cria com uma foto, uma foto do documento e depois você fazer uma selfie segurando o documento. Pronto, fez uma conta nova. Quando era novo e ia abrir uma conta no banco, eu tinha que fazer toda uma burocracia, levar comprovante de endereço, comprovante de renda, comprovante de tudo, para depois conseguir abrir uma conta, assinava um contrato gigantesco, um calhamaço. Eu lembro quando eu abri a primeira conta no Banco do Brasil para poder receber os honorários, era super burocrático. Hoje em dia, se a gente marcar aqui 5 minutos, eu abro uma conta em um banco digital. Sem dúvida. Com certeza. Acho que existe jurisprudência já dos dois lados, né? Algumas a respeito do banco recebedor, né? Que por não ter diligência de abrir a conta para o estelionatário, não ter pedido a informação, acaba respondendo. E o STJ recentemente também já firmou uma tese ali a respeito da responsabilidade bancária de verificar a mudança de padrão de consumo, né? E de ter a responsabilidade de bloquear. Mas quando eu fiz essa pergunta para o Dr. Robson, também era interessante ver como que é a parte criminal, né? Porque a parte civil vai se ajustar, né? Vai acabar olhando para aquela responsabilidade objetiva e a gente vai acabar endereçando isso, acredito, no nosso ordenamento, para esse caminho, né? Mas a parte criminal seria interessante, porque assim, por mais que a gente seja advogado, lide com isso de forma muito técnica e fria, é estarrecedor. Você vê velhinho, gente inocente ali, perdendo ali a poupança de uma vida toda, né, numa situação dessa. Nós temos uma preocupação muito grande na questão do golpe do Pix, não tanto em cima do golpe do Pix, mas naquele Pix obtido mediante extorsão. Esse, para nós, é muito preocupante, porque ele é extremamente traumático, porque ele não deixa de ser um sequestro relâmpago. Uhum. Então, uma pessoa tomada por uma quadrilha, tem a sua liberdade privada, e dentro dessa situação, ele se vê obrigado a fazer transferências via Pix, dilapidando todo o seu patrimônio. Não só o patrimônio, mas o risco de vida que ele corre naquele momento que ele está refém do bando, para nós isso é extremamente preocupante. Isso, nós não sabemos se o judiciário tem entendido que o banco é corresponsável, porque é uma situação muito complicada para trazer para o banco essa responsabilidade do ponto de vista, assim, se é algo que foge da inteligência bancária, né, que tem essa atividade de levantar e apurar desvios de padrão, a gente, além da pessoa ter sofrido aquele dano, aquele trauma, aquele prejuízo, ainda corre o risco de não ser ressarcido no futuro. Então problema. É semelhante ao que entrava no caixa eletrônico, né, o sequestro relâmpago que é no caixa eletrônico que sacava. O entendimento vai ser no mesmo sentido, entendo. Só que o Pix é mais rápido, né? Não precisa ir em lugar nenhum. Sim. Mas agora, normalmente tem uma limitação em horário, tudo, mas se o cara passa 24 horas, ele vai ter todos os horários para fazer. Mudando um pouco de tema, até caminhando aí pro meio, fim do nosso programa, o direito ao silêncio. Direito ao silêncio ainda é uma coisa muito rudimentar no direito, no dia a dia do advogado. Porque o réu, quando ele vai em juízo e vai ficar em silêncio, parece que é algo já mais concreto, algo já mais entendido, que ele tem direito a isso, que não vai pegar mal para ele, que não pode ser usado em seu desfavor. E na delegacia, como é que isso ainda é visto? A gente segue o princípio que é adotado também pelo judiciário. Se nós tivermos um investigado que faz uso do direito ao silêncio e ao final da investigação nós não temos nenhum elemento indiciário que indique ele ter sido autor daquele delito, esse fato dele ter permanecido quieto não vai prejudicá-lo. Já é ponto pacífico. E nós fazemos questão de preservar esse direito ao silêncio dentro daquilo que ele, acusado, ou de que o seu defensor entenda como limite. Então, se ele quiser declarar sobre o assunto A, B ou C e quiser ficar em silêncio sobre o assunto D e E, ele tem todo o direito de fazer assim. Se ele quiser ficar simplesmente silêncio parcial, também ok. Também ok. Né? E se ele não quiser responder a nenhuma pergunta formulada pelo delegado por ocasião de sua oitiva em declarações ou interrogatório,
e ele quiser responder as perguntas do advogado que está presente, no meu entendimento é liberado, é válido. Tanto é que toda vez que eu encerro uma oitiva e o advogado estando presente, eu faculto ao advogado se há interesse de reperguntas e consigno essas reperguntas. Então... Entendi, perfeito. É muito comum também em delegacia, muitas vezes, a gente já levar o depoimento do cliente escrito, que é um facilitador, já que o interrogatório é um ato de defesa, né, onde ele poderia ficar em silêncio, ele poderia se manifestar, se levar já escrito, é isso que eu vou me declarar. Claro, cabe ao investigador, ao escrivão, ao delegado fazer outras perguntas se ele quiser, mas aí também fica a critério do réu, né, do investigado não responder. Responder ou não. Sim. Mas se quiser já trazer esmiuçado por escrito, por vezes... Não vejo problema. Às vezes, quando vem já pronto, num pendrive, por exemplo, a gente faz uma leitura e às vezes sobra uma dúvida. E aí a gente tenta esclarecer essas dúvidas. Vai querer esclarecer isso ou não? Vai deixar assim, né? Isso. E aí é o que eu normalmente faço, né? Olha, nesse ponto aqui eu até entendi o que você quis dizer, mas isso está resvalando nisso aqui. Como que você se posiciona em relação a esse... E aí... Nesse ponto. Pessoal, vou chamar mais uma vez os nossos patrocinadores e já estaremos de volta. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência, você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Você que se interessa pela lei de abuso de autoridade, seja porque é autoridade, é um agente da segurança pública ou de qualquer entidade, ou porque você é operador do direito e precisa aplicar essa lei para punir alguém, para processar alguém, ou ainda porque você é uma pessoa que quer saber os seus direitos e você, se não for autoridade, você pode ser vítima da lei de abuso de autoridade. Aliás, até a autoridade pode ser vítima de alguém superior e hierárquico dele. Então é sempre importante você ter domínio dessa lei. E é nesse curso leideabusodeautoridade.com.br explicamos do primeiro ao último capítulo tudo que funciona nessa lei, tudo é determinado. Todos os artigos explicados e comentados pormenorizadamente. Entre leideabusodeautoridade.com.br e entenda o que eu estou dizendo. Então, eu gosto disso, de levar já em pendrive também. Ou às vezes até tem mais contato, já manda pelo WhatsApp, né? Em algumas delegacias a gente já tem mais proximidade, já fica mais fácil mesmo. Eu acho... Mas é que tem até investigador que já se sentiu ofendido quando eu falei assim, não, eu trouxe aqui, quem tem direito a fazer as perguntas sou eu, doutor. Isso foi em outra cidade. Uhum. Então tá bom, faz as perguntas, a gente vai responder essas. As que tá escrito já, eu respondo. O que não tiver, ele vai ficar em silêncio. E esse padrão eu adoto também com vítimas. As vítimas, às vezes, elas vêm para a delegacia já desconfortáveis, né? Sim. E já se viram prejudicadas de algum modo. E aí essa ida até a delegacia acaba tendo um desconforto. Então, se a vítima quiser já trazer pronto, aí o máximo que nós fazemos é complementar preenchendo as lacunas. E agora, com testemunhas, nós somos mais criteriosos no aspecto de não permitir essa vinda desse material, porque a testemunha, como ela tem a obrigação de falar a verdade, então qualquer coisa que ela faltar com a verdade, que ela omitir ou que ela acrescentar, mudando a verdade dos fatos, ela está passível do crime de falso testemunho e aí ela é alertada sobre isso. E isso serve não só para as testemunhas que porventura venham trazer teses defensivas, como também para aquelas testemunhas que trazem fatos que imputam a alguém algum delito, sejam integrantes de órgãos de segurança ou não. Então, existe essa... Agora, se a testemunha é defensiva,
eu me sinto no dever de mandar pelo menos as perguntas que eu quero que essa testemunha defensiva responda, para entender o porquê que ela foi chamada, né? Sim. Mas aí não há como inibir a série de perguntas que podem ser feitas pelo delegado, né? Veja, a diferença entre você ser testemunha e você ser investigado, que o investigado tem direito ao silêncio, testemunha não. Testemunha pode dizer que não se lembra, né? Ela não é obrigada a lembrar de tudo, mas ela não pode ficar quanto a essa pergunta eu não vou responder. A não ser que responder essa pergunta comprometa ela e possa torná-la como réu. Aí ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Mas veja, a gente já entrou numa questão mais delicada. Era por isso que muitas testemunhas da Lava Jato, em CPIs, a gente vê o pessoal aí com habeas corpus, um salvo-conduto, para não responder determinadas perguntas, porque isso poderia implicar em um prejuízo para ele mesmo. Mas é uma situação diferente. A testemunha tem a obrigação de dizer a verdade, por lei, e se ela disser algo mentiroso, ela pode depois responder por calúnia ou até mesmo denunciação caluniosa, certo? Sim. Isso sempre é alertado para ela antes de começar o interrogatório, ou a oitiva, né, no caso. Então, o delegado ou o juiz, ele dá essa advertência. O advogado, quando colhe esse tipo de depoimento em escritório, né, que a gente pode fazer isso depois junta justamente por aquele provimento que a gente estava falando sobre a advocacia defensiva, aliás, investigação defensiva, a gente tem que dar esse alerta. Olha, você não pode mentir, você está aqui convidado, veio voluntariamente, no caso do escritório, né? Então, a gente tem todo um procedimento para que seja validado aquele depoimento que a pessoa fez. Robson, quais são os desafios que a Polícia Civil hoje, onde você está lotado, onde você trabalha, e quais são os desafios que a Polícia Civil hoje enfrenta atuais. Ou antigos também, né? Porque uns permanecem eternos. Do ponto de vista pessoal, eu hoje só atuo na atividade de recepção de ocorrências policiais oriundas das mais variadas forças de segurança. Então, eu estou no plantão policial de Americana e delibero por aqueles casos onde alguém está sendo conduzido porque ou está numa situação de flagrante delito ou está sob a suspeita da prática de um delito, seja ele passivo de autuação em flagrante ou da lavratura de um termo circunstanciado ou de um boletim de ocorrência circunstanciado no caso de adolescente. Então, toda essa gama de situações, ela aporta na delegacia e eu, estando de plantão, eu que delibero sobre elas. Então, hoje a minha atividade na Polícia Judiciária se resume única e exclusivamente a isso. Mas eu já transitei nos mais variados segmentos da Polícia Civil. Eu já fui o responsável pelo Centro de Inteligência Policial de Americana, desde a sua fundação em 2004 até uns 3 anos atrás. Já trabalhei como titular de distrito policial, de delegacia do município, presidindo inquéritos e as demais peças. E já também trabalhei só na atividade investigativa, né? Buscando angariar indícios para fortalecer o inquérito. Então, tive eu posso dizer, são 30 anos já, né? Eu entrei em 93, são 30 anos de experiência, e eu acho que naquilo que eu poderia ter navegado, eu já naveguei. Agora, eu acho uma excelente pergunta os desafios que a Polícia Civil enfrenta, né? Um deles, eu não tenho dúvida, que é justamente a questão dos crimes tecnológicos. Ou seja, conseguir estar no mesmo patamar do criminoso digital para poder dar uma resposta à altura do que a sociedade precisa. Então, isso eu acho que é um grande desafio e as polícias civis e a Polícia Federal têm investido nesse aparato tecnológico para dar uma contrapartida a essa imensa maioria de crimes digitais que estão acontecendo. Então, isso eu acho um grande desafio. Agora, nós temos um desafio que esse é gostoso. Quando a Constituição da República foi promulgada em 1988, desde aquele momento, o texto constitucional previa que as polícias civis teriam que ter uma legislação que as atendesse no âmbito da União, na esfera federal, ou seja, uma lei geral, uma lei orgânica das polícias civis no Brasil e que aí cada estado depois fizesse a sua legislação estadual desde que não conflitasse com a legislação federal. E recentemente nós tivemos a aprovação pelo Senado Federal da Lei Orgânica da Polícia Civil, isso depois de 35 anos de Constituição. Finalmente saiu um texto aprovado
e vai a sanção da Presidência da República, vai a apreciação da Presidência da República para a sanção. E aí nós teremos uma nova Polícia Civil no Brasil. Porque nós temos muitas polícias civis que ainda atuam com legislações arcaicas, retrógradas. Por exemplo, a legislação orgânica da Polícia Civil Estadual de São Paulo, ela é de 1979. Ou seja, ainda eram outros tempos. Houve uma mudança em 2002, mas uma mudança procedimental apenas em alguns... Em relação aos vencimentos, porque eu sei que, por exemplo, o delegado civil de Brasília ganha um valor, o delegado no Rio Grande do Sul ganha outro valor, Sim. E São Paulo um valor bem menor. Porque até o quanto o cara daqui trabalha, bom, não vou dizer dos outros, né, mas eu acho que assim, a gente tem uma baixa valorização do profissional. Essa lei orgânica, ela vai igualar ou não? Eu entendo, pelo texto que me chegou às mãos, embora isso não esteja explícito, eu entendo que não vai haver como os governadores entenderem de forma diversa, ou seja, vai ter que haver uma padronização, pelo menos não da forma que é hoje, uma diferença abissal entre quem ganha o máximo e quem ganha o mínimo, né? Nós temos uma diferença aí que chega a 100%. Entre o estado que está no 27º que paga pior e o primeiro que paga melhor. Nessa lei inclui também a Polícia Federal? A Polícia Federal eu precisaria dar uma verificada, mas eu acredito que ela trata das polícias civis dos estados. Então, ou seja, os 26 estados da federação mais o Distrito Federal. A Polícia Federal, eu acredito que ela deva ter uma legislação específica, se já não tem. É importante que haja essa correção na lei, na correção nos vencimentos, para que haja, que na minha opinião é o maior desafio da polícia, e óbvio que eu como advogado, não como alguém que vive isso, mas é o material humano. Os concursos não se preenchem, as pessoas não têm interesse, porque vai lá, vai dar a cara a tapa, vai correr risco de tomar tiro, vai correr risco de se envolver com um monte de coisa que é perigosa para ele, para ganhar X. Esse X não está sendo atraente o suficiente. E sem falar também aí, né, o cara às vezes faz coisa errada, por quê? Porque ganha pouco e ele tem uma ambição, se o cara é bem remunerado, ele é bem prestigiado, ele vai ter uma chance menor de se delinquir, de se corromper. Então é importante que seja valorizado para que tenha o devido feedback, né? E aí talvez aumente aí a procura nos concursos. Sim, nós acreditamos que sim. E mais do que a questão também de vencimentos, é trazer ao policial civil... direitos, garantias e deveres que são isonômicos em todo o Brasil. Então, nós temos hoje um policial que, às vezes, pode ter uma liberdade de expressão no Piauí, porque a lei orgânica do Piauí permite, mas em São Paulo, se ele se manifestar de uma forma XYZ, ele pode ser tolhido. Então, essa vantagem de uma uniformização no âmbito nacional, eu acho que é extremamente importante. E demoraram 35 anos, né? A Polícia Militar ainda enfrenta esse desafio. Tem agora resoluções aí, provimentos que não permitem nem que o policial tenha um perfil no Instagram onde ele poste foto como policial, e aí se ele postar também fotos de cunho particular, estava acontecendo muito também de policial Fox, né, a mulher, ter até perfis aí de conteúdo adulto, misturando com a questão da polícia, aí caíram matando. Agora não pode mais, ou você não tem, ou você não vincula nem um pouco com a polícia. É o padrão aí. E Polícia Civil também tem isso, né? Tem muita gente que busca aí fazer uma aparição, às vezes para cunho político, né? Amanhã o cara tá se candidatando a vereador, hoje ele aparece dando uma retada em caça-níquel, amanhã ele tá com o panfletinho dele querendo vender o santinho dele como vereador. Isso acontece, é raro, mas acontece muito, a gente já viu em países longínquos. Eu vou chamar mais uma vez e pela última vez os nossos patrocinadores e depois eu vou voltar com uma pergunta sobre a postura do advogado na delegacia. Você que quer adoçar a sua vida, que quer um doce de qualidade, seja na sua casa como sobremesa, ou seja até para um evento, conheça Amor por Bombons. Segue aqui esse @ no Instagram. Amor por Bombons vai ter uma variedade de sabores, não só de trufas, como também brigadeiro de pote, maracujá com brigadeiro, doce de limão com brigadeiro. São todos fantásticos e
ainda serve para você que quer uma segunda renda, quer ganhar um valor extra. Conversa, manda sua mensagem lá no Amor por Bombons e veja como funciona para você comprar e revender. Seja uma revendedora Amor por Bombons. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Robson, qual que é a postura que você olha falando, pô, esse advogado tem uma postura correta, quando ele entrou aqui na delegacia, admirei ele pela postura X. E qual é o inverso? Pô, esse advogado aqui era melhor não ter vindo, esse advogado prejudicou o cliente dele, ou esse advogado vai prejudicar toda a investigação. Qual que é o A e qual que é o B? Eu acho que o perfil que nós espelhamos no advogado que nós recepcionamos é o perfil que nós nos espelhamos em cima de nós mesmos, ou seja, acabou aquela época de pegadinha, de não ser franco, né? Eu acho que o advogado tem que ser franco, dentro daquilo, obviamente, que ele pode, que não vai ferir o direito de defesa do cliente dele, e o delegado também não pode ser omisso em dizer a verdade se alguma coisa tiver a ponto de, desde que não revele um sigilo profissional, sobre algo, né? Então, quando o advogado chega e fala, doutor, olha, eu queria apresentar o meu cliente porque ele é suspeito disso. Só que é o seguinte, olha, ele vai dizer a respeito das perguntas que nós formulamos, existe algum óbice do senhor? Aí a gente fala, não, tranquilo, né? A via de tráfego entre o advogado e o delegado tem que ser desobstruída, tem que ser transparente, cristalina. Aí eu acho que funciona bem. Agora, tudo que for feito assim, por debaixo dos panos, para alcançar um objetivo, por mais importante que seja e valoroso que seja esse objetivo, mas feito de forma assim subreptícia, né? Ou seja, tentando expor algo que não aconteceu ou criar uma coisa em cima de algo que aí eu acho que é temerário, né? O perfil do profissional que tira sua meia sem tirar seu tênis, esse tá cada vez pior, né? Ele não existe mais esse mágico. Em qualquer atividade profissional, né? É muito difícil hoje você lidar com alguém em que você não sente confiança. Eu acho que isso é o pior de tudo, porque a partir do momento que o advogado é franco e fala assim, olha, eu tô com esse caso, preciso apresentar ele para o senhor, e esses são os termos. Existe algum problema? Nenhum. Pode trazê-lo aqui. Agora, não pode o delegado chegar simplesmente e falar assim, não, aquilo lá que a gente conversou não vale mais nada. Então não. Você tem que ter uma postura. Eu já tive situações assim do não vale mais nada com promotor. Combinando um caminho no júri, que a gente chama de teses convergentes, né? Combinamos de ir para uma desistência. Ele ia desistir da classificação, da classificadora, da qualificadora no homicídio, e eu ia desistir do privilégio, né? Então aí ia ficar no simples, e o meu cliente, pelo tempo que ele estava preso, já estava ok, tudo bem. Na hora que começou o júri, ele virou para mim e fez assim, e meteu o pau no meu cliente. Aí eu fui, trabalhei para quebrar a qualificadora e o privilégio, ele saiu com o privilegiado, então foi perfeito, foi melhor ainda para mim. Mas o cara foi muito traíra, porque em cima... E ele fez faculdade comigo, esse promotor. Que raiva, né? Bom, enfim, ele deve ter mais raiva do que eu, né? Porque o resultado amargou para ele. Agora, por exemplo, o cliente chega e fala, Robson, eu tenho um cliente que eu vou ter que trazer ele aqui e nada indica aqui no inquérito que tem uma prisão preventiva. Vou trazer ele para ser ouvido aqui. Tudo bem? E aí, o delegado conta, ó, tem um pedido de prisão preventiva aqui ou... Eu posso falar por mim. Se eu tiver pretenso a representar por uma prisão preventiva, eu aviso o advogado. Falo, olha, doutor, eu vou representar pela preventiva. Porque eu já tenho esse elemento indiciário. A vinda do suspeito vai ser mais para formalizar o interrogatório em algo que possa ajudá-lo do que algo que possa trazer para mim alguma coisa que eu não tenha. Então eu já formei minha convicção e por conta disso,
eu vou representar pela preventiva, o senhor já sabe que... Né? Se trouxer, ele fica. Então é justo, né, Robson? Porque amanhã a gente vai ter outro processo, vai ter outra coisa. Como que fala? Os dedos vão, a mão fica, né? Com certeza. E a gente... Daí, de repente, por causa disso, cria um inimigo para sempre, né? E a mesma credibilidade que a gente espera que o advogado tenha para conosco, a gente tem que ter para o advogado. Não, sem falar que você acaba com o advogado. Porque o advogado leva a pessoa e fala, não, fica tranquilo, você não vai ser preso. E sai preso, acabou a reputação do advogado, não é verdade? Com certeza. O advogado é o primeiro juiz da causa, né? Eu acho que quando a gente está com um cliente, a primeira coisa que a gente vai fazer é julgar se aquela causa dele, né? Qual a possibilidade de êxito ou não, né? Seja na área civil, criminal e todas elas, né? Então essa transparência é importante mesmo, né? Robson, para a última pergunta. Já está caminhando aí para os seus 30 anos, né? Deve estar quase pendurando a chuteira. Não sei como é que chama o termo para o delegado que está se aposentando. O pessoal fala vestir o pijama, né? Tá certo. Adormecer. Apropria esse termo um pouco do verbete militar, né? Da caserna, que é... Tirar a farda e pôr o pijama. Acho que conosco é mais ou menos assim. E qual é o projeto? Parado não vai ficar. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para você. Tirar o AB e procurar a gente. Vou falar uma coisa para os senhores, né? Quando a gente trabalha em algo que a gente gosta, tomar a decisão de não mais atuar naquilo é muito difícil. Porque eu não vejo hoje um ônus eu sair da minha casa para ir trabalhar. Eu vejo como um prazer. Por quê? Porque o objetivo de trabalhar no que eu trabalho hoje era o que eu tracei como objetivo de vida profissional. Então eu trabalho em algo que eu gosto, em algo que eu acredito que, por mais defeitos que eu tenha, eu faço razoavelmente bem feito e gosto realmente do que eu faço. Então, por mais que a idade venha chegando, parar e pensar assim, putz, amanhã eu não vou ter a possibilidade de investigar um caso ou de deliberar sobre uma conduta XYZ ou de fazer o mínimo de uma atividade de polícia judiciária, eu falo, putz, vai me faltar uma coisinha, né? Então, por isso que eu sonho que o governo do estado sancione um projeto de lei que tem na Assembleia, dizendo assim, olha, nós vamos recontratar os policiais aposentados para desempenhar atividades específicas. Nossa, eu voltaria com facilidade. Eu aposentaria e voltaria para... Hoje, por exemplo, nós temos um acervo de inquéritos muito grande. Ficaria na reserva para determinadas... Então, por exemplo, precisa ir uma força-tarefa para relatar inquéritos numa cidade que está com muito volume e pouca gente. Vamos lá. Não teria a menor dificuldade de abraçar uma tarefa dessa, né? Advogar me é sedutor? Só que eu vejo hoje as agruras pelos quais os advogados passam. Não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista funcional. As dificuldades que os advogados enfrentam em delegacias, em fóruns, às vezes até aconteceu o absurdo de não serem tratados como iguais, e o são, e eu tenho essa visão. Então me seduziria a ser advogado, mas eu gostaria de viver num mundo onde eu pudesse chegar para um juiz e falar, olha, excelência, minha posição é essa, e de não ter um arroubo de uma situação indelicada, né? Ou com o promotor, ou com o delegado, ou com outro advogado, né? Então eu gostaria de viver num mundo mais assim, de forma urbana, né? Assim, e eu vejo que vocês às vezes passam perrengues que eu fico possesso. Por isso que quando eu vejo os desagravos que a OAB faz, eu falo, isso precisaria ter também nas outras instituições, porque às vezes a gente também passa alguns absurdos, né? Então, eu sou solidário aos advogados nesses momentos aí de lutas inglórias e de... É uma profissão que se você não amar, você não faz, né? Você tem que amar. Qualquer uma, né? Qualquer uma. É que eu falo pela nossa, né? Pela nossa, cada um fala a sua, mas é o que ele disse. Eu tenho esse prazer de sair de casa, saber que eu tô fazendo aquilo que a gente gostaria, aquilo que a gente desenhou, projetou e de fato desempenhar. Isso é o que tira a gente de casa, né? Sim. Tira a gente da cama, porque só o dinheiro, advogado mesmo, né? Altos e baixos. Se você não correr, você não vai receber. Mas delegado, todo mundo vai ser cobrado. Você tem um patrão, tem alguém ali para prestar satisfação, né? Tiago, faça suas despedidas.
Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Muito obrigado, Dr. Robson. Foi uma conversa muito agradável, muito boa, esclarecedora. E valeu. Robson, por favor. Bem, eu queria mais uma vez agradecer ao Dr. Renan e ao Dr. Thiago pelo convite. É muito gostoso falar para um público que necessita de informações do nosso segmento, né? E eu achei muito legal essa ideia de trazer transparência, ou seja, desenhar aquilo que muitas vezes as pessoas não entendem por conta do tecnicismo, né, da nossa atividade. Então, eu agradecer mais uma vez, dizer que eu estou à disposição, e mais do que eu, Robson, a Polícia Civil de São Paulo está à disposição de toda e qualquer pessoa que precisar. Nós temos uma das poucas portas abertas 24 horas por dia de um segmento voltado à população, né? Verdade. Às vezes você vai em determinada igreja, você não encontra a porta dela aberta, mas a delegacia está aberta. Então, onde você muitas das vezes precisa se socorrer, e nós estamos lá preparados e prontos para te recepcionar. Talvez não tenhamos a resposta para tudo, e às vezes podemos não conseguir alcançar determinados objetivos, mas pelo menos vamos nos empenhar para dar uma resposta à altura do que o cidadão precisa. É o que busca, né? E sem falar também em toda a parte da informática, né? Você pode fazer muitos boletins hoje de forma online, que vai ser mais rápido. Depois você é chamado na delegacia para trazer provas ou para ratificar, mas é uma forma de você startar, de você já dar o início sem nem ter que ir para sair de casa. Então é uma forma também, crimes que não tem vítima, né? Que não tem violência, você consegue, quer dizer, violência mesmo com violência, ameaça, por exemplo, você pode fazer por online. Então, é também outra porta que a própria Polícia Civil abriu para a sociedade comunicar os fatos. Comunique, não fique com você esse crime que aconteceu, não guarde para você, não releve, leve isso para as autoridades que alguém competente vai pegar e vai dar o segmento, vai dar o andamento, tá? Ah, Renan, ação de Pix, não adianta nada fazer BO. Tem que fazer BO sim, tem que constar. A gente pede que faça sempre o boletim de ocorrência e depois faça também a reclamação administrativa no banco e depois a gente entra com a ação. Mas é importante que esses números cheguem para as autoridades para que sejam apurados e cada vez mais essa investigação seja apurada, seja aprofundada, seja especializada. Então eu espero que você tenha esclarecido suas dúvidas hoje a respeito dos crimes que mais assolam a nossa cidade, a nossa região, como que é dado esse andamento, como que é feita a investigação, qual que é o olhar do delegado quando uma pessoa pede para ficar em silêncio, como que é ser delegado em Americana. Acho que hoje a gente teve um pouquinho dessa experiência, conseguimos calçar um pouquinho os sapatos do Robson e entender a visão dele. Eu acho que eu tive, espero que você também tenha tido. Se tiver dúvidas, pode mandar, porque vai para os comentários, eu faço isso chegar para o Robson e ele vai responder, ou eu respondo por ele, dizendo, né? Na minha impressão é isso. Acompanhe a gente, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que quer ser concurseiro, quer ser delegado, acho que ele vai gostar de ver esse vídeo. Compartilha com a pessoa que você sabe que sofreu um golpe do Pix. Compartilha com a pessoa que você sabe que temas de direito traduzidos para a nossa linguagem comum é interessante de se assistir. Curte, compartilha, comenta. Eu vejo vocês no próximo programa. Meu nome é Renan Fará, pode contar comigo. Um forte abraço. Você que nos assiste, que gosta de Tribunal do Júri, eu convido você a conhecer o nosso curso online nojuri.com.br. Esse curso vem trazer você desde o momento do recebimento do cliente, do inquérito policial, do flagrante, até o momento da sustentação na fase do júri e também recursos. Portanto, é um curso completo para você que está ingressando no mundo aí do Tribunal das Lágrimas, da porfia dos argumentos, e você vai então ter domínio de muitas ferramentas, 11 ferramentas, que todo tribuno de sucesso conhece e pratica, aumentando muito a chance de sucesso no seu júri, nojuri.com.br. Eu quero falar com vocês sobre o despachante piloto. O despachante piloto tem mais de 20 anos de tradição, já está aqui na região de Americana, atendendo aos seus clientes, e é um lugar onde você vai entregar o seu documento, a sua carta para fazer a sua renovação, e você não vai ter dor de cabeça, vai resolver isso com muita tranquilidade. Então isso é uma vantagem, não vai pegar fila, não vai ter nenhum tipo de embaraço e vai resolver o seu problema
sem dor de cabeça, com o despachante piloto. Mais informações, siga nossas redes sociais e entre em contato. Você que quer adoçar a sua vida, que quer um doce de qualidade, seja na sua casa como sobremesa, ou seja até para um evento, conheça Amor por Bombons. Segue aqui esse @ no Instagram. Amor por Bombons vai ter uma variedade de sabores, não só de trufas, como também brigadeiro de pote, maracujá com brigadeiro, doce de limão com brigadeiro. São todos fantásticos e ainda serve para você que quer uma segunda renda, quer ganhar um valor extra. Conversa, manda sua mensagem lá no Amor por Bombons e veja como funciona para você comprar e revender. Seja uma revendedora Amor por Bombons. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar um imóvel, comprar um imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar a isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. L3 Marketing, nosso querido Leonardo Lameirão Lima, por isso L3. Esse é o cara para fazer toda a assessoria que você precisar para sua empresa, seja uma questão de publicidade, seja uma questão de agência, seja até questões de tráfego para você que faz o seu impulsionamento na rede social chegar até o público que você precisa chegar. Nada adianta você ficar jogando no meio do mar, você precisa saber pescar no aquário, é o que o Leonardo sabe fazer. Conversa com ele, L3 Marketing vai resolver o seu problema com um investimento justo. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents, é onde eu faço essa barba, é onde eu corto meu cabelo. Recomendo muito que você conheça esse estúdio de beleza que vai cuidar tanto do seu cabelo quanto da sua barba. Para mulheres tem a questão de hidratação, escova, enfim. Eu sou testemunha viva e tô aqui para mostrar o resultado eu fiz semana passada. Vale muito a pena você ter sua barba cuidada por alguém especialista, o cabelo, você pode até fazer um esquema de mensalidade e ajustar o dia e horário da semana que você vai lá e fica sempre alinhado. O importante não é que você seja bonito, que você seja alinhado, é a minha opinião no direito. Você como advogado não vem ramelento, né? Não importa se você não foi abençoado pela beleza, se você estiver alinhado, você está adequado. Mancini Construtora, tem um sonho de construir? É isso que você quer? Por que você está passando para amanhã? Por que você está postergando essa data de ter a sua casa construída do jeitinho que você queria? Ou ainda, vai comprar uma casa, mas ela está precisando de um tapa, está precisando de uma reforma? Ou ainda, a sua própria casa. A gente tem uma casa que um belo dia pode ficar desatualizada. Procure o Mancini. Tiziano Mancini, da Mancini Construtora, é o cara que vai fazer um projeto, vai desenhar para você como vai ficar e vai te dar o preço justo. E o legal é que ele não extrapola. Se você falar, eu quero tanto, se ele disser que vai custar aquilo, é aquilo. E se ele disser que é naquele prazo, é aquele prazo. Conversa com o Mancini, porque você vai fazer um bom negócio e vai ter a sua casa do sonho construída. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade.
você pode encontrar isso na tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Você que se interessa pela lei de abuso de autoridade, seja porque é autoridade, é um agente da segurança pública ou de qualquer entidade, ou porque você é operador do direito e precisa aplicar essa lei para punir alguém, para processar alguém, ou ainda porque você é uma pessoa que quer saber os seus direitos e você, se não for autoridade, você pode ser vítima da lei de abuso de autoridade. Aliás, até a autoridade pode ser vítima de alguém superior e hierárquico dele. Então é sempre importante você ter domínio dessa lei. E é nesse curso leideabusodeautoridade.com.br explicamos do primeiro ao último capítulo tudo que funciona nessa lei, tudo é determinado. Todos os artigos explicados e comentados pormenorizadamente. Entre leideabusodeautoridade.com.br e entenda o que eu estou dizendo. Já está muito claro que a pessoa que não sabe se comunicar em outros idiomas é carta fora do baralho do mercado de trabalho. Então, se você quer se capacitar com excelência, eu indico para você a Excellent Global Idiomas. Essa escola de inglês e espanhol, ela vai te capacitar, te dar os instrumentos necessários para entrar no mercado de trabalho, para conseguir uma melhor posição na sua empresa, para poder crescer até como ser humano. Eu já sou formado em inglês e espanhol e digo que é uma forma de você se aprofundar na cultura de outros países. Então é um conhecimento fantástico. Você que não tem nenhuma atividade nova, recomendo também que faça um curso e aprenda uma língua nova. Realmente é uma forma de você crescer, se aprimorar e ainda abre a possibilidade de fazer viagens mais interessantes. Portanto, fica a recomendação: Excellent Global Idiomas.